todos. Bem-vindos a mais uma emissão do Ex de Sofia. Olá, olá Joana. Olá, Henrique. Ainda temos o nosso convidado no oculto. Olá, olá. Sim, olá. Começamos esta tarde com um ciclo que vamos fazer sobre ciência e filosofia. E hoje começamos com o nosso primeiro convidado, o Henrique Cachetas, que nos vai falar um bocadinho sobre aquilo que é a filosofia natural. Mas antes disso, e por curiosidade, para quem não sabe, o Henrique é astrónomo, eu gostava de saber, Henrique, como é que um homem das ciências, das estrelas, podemos dizer, veio parar à filosofia? Olá, boa tarde. Agradeço muito o convite que me fizeram. Um homem das ciências veio parar à filosofia. Bem, eu creio que até antes de entrar pelo caminho da ciência, já me fazia algumas questões filosóficas. E provavelmente, tendo escolhido a astronomia, um dos motivos que me levou à astronomia foi precisamente essas questões filosóficas. Portanto, se calhar foi ao contrário. A filosofia fez-me naturalmente chegar a uma reflexão científica, a uma procura de respostas através da ciência. E posso dizer que foi essencialmente uma via de investigação e não propriamente uma via profissional que eu procurava no início. Eu não estava à procura de um bom trabalho ou de uma carreira que me pudesse dar dinheiro. Eu escolhi o curso porque inscrevi-me na Universidade do Porto, na Faculdade de Ciências, porque era o sítio mais perto onde eu conseguia estudar relatividade geral. Então foi um bocado por exclusão de partes, fui lá parar. Mas na verdade essas perguntas filosóficas já vinham um bocadinho antes dessa escolha. Sabes que dá vontade de te perguntar, e não te vou perguntar porque vamos deixar essa pergunta e deixamos já aqui a quem nos acompanha que tu vais estar mais à frente, precisamente a falarmos das estrelas e dar-nos aqui logo vontade de perguntar o que é que te inspira, no fundo. Percebendo logo à partida que vem desta tua forma de ser e de estar, de te ires questionando, não é? O que é que te é pedido, no fundo, o que é que a natureza tem para te dizer e encontraste esse caminho através da ciência. E é muito interessante nós estarmos a ouvir e surge logo essa pergunta, o que é que te inspira? Mas pronto, isto é apenas um comentário, porque vamos deixar isso para a próxima núpcia, vamos dizer assim. E então, interessante também era entendermos estavas-nos a contar que fizeste um bocadinho o percurso ao contrário, esse questionamento levou-te então a seguir no caminho da ciência, e minha questão prendia-se com, pegando aqui nas estrelas só numa forma mais genérica, de que forma é que esta filosofia natural, no teu caso em particular, as estrelas, pela questão estrelas, a astronomia, porque é a tua área, como é que esta filosofia natural, que estamos a falar do mundo inteiro, não é? Desde animais, vegetais, desde geologia, não é? Como é que se interliga e como é que nós podemos fazer esta ligação, aprender com a filosofia natural, mas a ti, em modo particular, a astronomia, que sendo uma ciência, não propriamente entrando no tema que depois iremos abordar mais especificamente, como é que ela te ajuda a compreenderes o que é a filosofia natural e como é que pode atuar na tua vida? Bem, a filosofia natural, não tenho a certeza se já estamos a falar exatamente a mesma coisa quando quando dizemos a expressão filosofia natural. Porque a filosofia natural é um conceito muito antigo. E
antes do Renascimento e da Revolução Científica que seguiu a ele, filosofia natural significava todo o conhecimento que existia acerca do universo. E talvez o termo ciência seja o termo atual, ou ciências naturais, é a expressão atual para o que antes se chamava como filosofia natural. E então, a partir do Renascimento, foram-se separando as várias disciplinas da filosofia, que era o tronco, mãe, a raiz do todo o saber, foram-se separando as várias ciências, a física, a matemática, a biologia, enfim, a geologia, todas as ciências foram-se saindo e, de algum modo, a filosofia foi sendo esvaziada e ficando cada vez mais reduzida a um conjunto muito mais restrito de conhecimentos. E quando eu atualmente falo de filosofia natural, falo enquadrado numa visão um bocadinho distinta. Filosofia natural não é propriamente aquilo que era chamada a ciência antes da Revolução Científica, mas uma filosofia natural no sentido que é natural no ser humano a filosofia. É natural a busca do conhecimento, a busca de uma sabedoria mais profunda, e para essa busca vai recorrendo a múltiplas disciplinas, que pode abarcar a ciência, mas também abarca as artes, a sociologia, a psicologia, enfim, todo o tipo de conhecimentos possíveis podem ajudar-nos nessa busca natural do ser humano. E a astronomia, e especificamente a física, a matemática, que estão como alicerce da astronomia, dão-nos bastantes ferramentas a nível do raciocínio, da racionalidade do pensamento e da objetividade do pensamento para conseguirmos não entrar em temas que às vezes podem ser mais difíceis de forma fabulosa, de forma a criarmos fantasias em torno desse conhecimento. A razão ajuda-nos a manter os pés na terra e a ser mais cuidadosos nos passos que damos na busca desse conhecimento. E do mesmo modo que a astronomia, outras disciplinas científicas são um bom treino para nos treinar na busca do conhecimento, para sermos mais rigorosos. Então acho que isso é um bom alicerce para a nossa busca de sabedoria. Uhum. Uma coisa interessante que eu gostava de dizer, e que gostava que comentasses de alguma forma, se for possível, que é, numa antiguidade passada, todo o saber estava dentro daquilo que se chamava filosofia. Tudo aquilo que nós hoje podemos chamar como ramos de conhecimento estavam contidos na filosofia, e de repente foi-se secando ou estratificando. O que é que isso quer dizer em relação a, se pudéssemos comparar uma sociedade mais antiga com a nossa sociedade atual? Não, claro, não querendo ser saudosista do passado, mas o que é que isso quer dizer? A palavra filosofia tem hoje em dia um conceito muito distinto daquele que tinha na antiguidade. Atualmente associamos a filosofia a algo teórico, a algo que está muitas vezes restrito a um número pequeno de pessoas, alguns no interior das universidades ou no interior da cabeça de alguns seres humanos, vai-se produzindo filosofia, vai acontecendo e vai-se conversando e vai-se produzindo textos filosóficos, mas na antiguidade a filosofia não era assim tão restrito e era uma coisa muito mais prática do que teórica. O que acontecia é que a prática dos filósofos estava alicerçada numa forma de pensamento superior, mais esclarecida. A nossa prática diária, o nosso modo de vida, a forma como fazemos escolhas pode ser iluminada por uma busca filosófica. Nós primeiro refletimos e depois agimos. Então, a busca filosófica não está só na reflexão. Está na reflexão
que depois tem que encontrar um cenário onde se aplicar, como campo de experimentação, para verificar os seus resultados e para saber se realmente tem sentido ou não. Então, não está separado a prática da teoria. E, em termos de sociedade, eu creio que a filosofia poderia beneficiar muito a sociedade atual se ela fosse reinterpretada à maneira clássica. Ou seja, se nós conseguíssemos, de alguma forma, massificar a filosofia como modo de vida, a filosofia como uma atitude de reflexão profunda, de nos conhecermos a nós próprios, de refletirmos sobre a ética, sobre o nosso comportamento, de refletirmos sobre como podemos construir melhores relações humanas, refletir sobre o sentido profundo da história, o sentido profundo da vida, do universo, da natureza. Todos esses conhecimentos que já estão ao nosso dispor em grande parte, e muitos deles são muito antigos, poderiam beneficiar enormemente a sociedade atual, porque até lançando outra vez esta conversa para o lado da natureza, muito do impacto negativo que nós estamos a ter é precisamente por uma falta de filosofia natural. É a filosofia que comanda os poderes do mundo, é uma filosofia que não tem em conta a harmonia com a natureza. Não tem em conta princípios naturais, os próprios princípios básicos de funcionamento da natureza. Não tem em conta a ciclicidade da natureza, uma espécie de economia circular que existe naturalmente em todos os seres, onde na vida, na natureza, não existe lixo, não existe nada que seja acessório, que seja deitado fora, porque não existe fora, tudo vai para dentro da Terra novamente. E se nós incorporássemos esses princípios do modo como funciona a natureza, que conhecemos esses princípios através da nossa reflexão e da nossa investigação, se os incorporássemos na nossa economia, na nossa indústria, na nossa política, na nossa forma de agir, a sociedade ia se transformar completamente, iríamos conseguir com certeza uma sociedade mais equilibrada em relação ao meio natural que nos envolve. Isso é muito engraçado, porque logo à partida o que me veio à cabeça foi, se não estou em erro, Lavoisier, não é? Se não estou em erro, acho que é dele, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E isso é muito interessante, porque normalmente nós pensamos na filosofia como sendo realmente uma coisa teórica, algo que não é... Bem, eu vou usar esta expressão, mas não é palpável, quando na realidade é palpável dia a dia, momento a momento na nossa vida, não é? Então, consegues-nos dar assim alguns exemplos que te possas lembrar desta questão do nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, como exemplo para nós, não é? Para a nossa vida. Ora bem, na natureza isso é evidente, não é? No mundo externo isso acontece. Por exemplo, a quantidade de água que existe na Terra é sempre a mesma. Pode haver pequeníssimas alterações de partículas que vão saindo da atmosfera ou entrando, mas normalmente consideramos que a quantidade de água que existe na Terra é sempre a mesma. Mas a quantidade de água potável, em relação à água não potável, essa vai variando. Mas se nós considerássemos que é sempre a mesma, ou seja, é um recurso limitado, e o tomássemos a sério, porque nós sabemos isso teoricamente, mas se fosse realmente consciente, nós teríamos mais cuidado com a quantidade de água que gastamos diariamente, na nossa casa, nas nossas indústrias, nas cidades, etc. Se trouxermos isso para o nosso plano pessoal, se nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, nós poderíamos ter cuidado com as experiências que nós assimilamos. Por exemplo, nós sabemos que tudo o que comemos, de alguma forma, nos vai afetar. Tudo que experienciamos também, tudo o que lemos, tudo o que conversamos, todas as experiências que temos, isso vai transformar-nos. Isso não se vai perder mais. Isso vai ficar, de algum modo, em nós. Portanto, poderíamos aplicar aqui um critério para a seleção, tal como fazemos para a comida, em que não assimilamos conteúdos estragados,
também podemos selecionar o tipo de conversas que temos, o tipo de filmes que vemos, de livros, enfim, todas as coisas que são experiências e que acabam por entrar, vão deixar a sua marca. E nós hoje estamos rodeados de tantos estímulos, tantos conteúdos, tantas coisas que ver, mas existem, e se nós nos conhecêssemos a nós próprios, realmente nós sabíamos que cordas interiores é que os conteúdos de filmes, por exemplo, há muitos filmes muito violentos, há muitas notícias muito violentas que apelam ao pior do ser humano. E isso faz vibrar dentro de nós esse tipo de cordas, esse tipo de vibrações ou de estados internos são estimulados consoante os conteúdos que nós deixamos entrar. Então, essa consciência também nos permite ter algum filtro, alguma relação com o nosso exterior que não nos permita manchar-nos demasiado ou transformar-nos no sentido negativo. Porque se escolhêssemos bons conteúdos, poderíamos melhorar enormemente a nossa vida. É interessante porque essa ideia de filosofia natural, segundo aquilo que eu consegui entender, e só para desmembrar um pouco, tem a ver com aquilo que é natural, tanto no ser humano como à sua volta. Ou seja, é como se cada um de nós tivesse a capacidade de ver claramente o que é e o que não é, e escolher o melhor. Ou seja, escolher de acordo com aquilo que está enquadrado e não só de acordo com um gosto pessoal, porque, por exemplo, se eu na minha atividade diária fizer muito lixo acessório, daquele que não é consumido de novo pela terra, porque prefiro, ou porque, bom, às vezes não é uma questão de preferência, às vezes é uma questão de necessidade, também pelo tipo de sociedade que temos hoje em dia. Mas a sensação que me dá, e aquilo que parece que estás a dizer, é que todos nós devíamos ser ou participar dessa filosofia natural, o que faria de nós, todos, filósofos, não é? Aqueles que participam da filosofia seriam filósofos. Precisamente. Em que medida é que o ser humano é ou pode ser filósofo? O ser humano nasce filósofo. Isso é uma condição natural do ser humano. As crianças continuamente estão a perguntar-se sobre tudo o que existe. A perguntar aos pais, à família, e às vezes chega a um ponto em que os pais já nem sabem o que dizer e simplesmente dizem à criança para deixar de fazer perguntas, o que é dos maiores crimes que se pode fazer. Porque acontece alguma coisa às crianças quando se tornam jovens ou adultos, alguns no processo, alguns no caminho do desenvolvimento, que essa atitude parece que deixa de existir. E isso não podia ser, não podia acontecer, não pode acontecer. Isso tem que ser encaminhado, orientado para que essa atitude interna do ser humano se mantenha por toda a vida. Porque o próprio facto de nos dizerem que temos uma escolaridade obrigatória significa que até ali nós vamos aprender, e é obrigatório. Depois dali já podemos não aprender mais, já chega. Já depois dali já estamos libertos e quase todos os jovens têm essa sensação que agora livrei-me da escola. Exato. Agora já não preciso de ler, já não preciso de estudar, que bom, agora vou só viver a vida. Existir. Isso cria uma certa... tem implícito uma ideia inconsciente de que a aprendizagem só diz respeito a uma etapa da vida. Mas se nós recuperássemos esse conceito de filosofia como amor à sabedoria, esse amor pode ser preservado a vida inteira. E a busca de sabedoria também não é simplesmente a busca de conhecimento. Às vezes confundimos as duas coisas. Não significa enchermos a cabeça de informação. A sabedoria não tem a ver com quantidade. Existe conhecimento que é necessário para alimentarmos a nossa busca filosófica. Mas não é a quantidade de conhecimento que nos vai tornar mais sábios por si só. Tem a ver com a assimilação que nós conseguimos digerir de todo esse conhecimento que nós mastigamos. Fazendo uma analogia, a filosofia natural trabalha muito com analogias. Nós não nos alimentamos daquilo que comemos. Nós alimentamos daquilo que assimilamos da comida que ingerimos.
Só aquilo que é assimilado é que realmente nos alimenta. Então, o conhecimento é a mesma coisa. Eu posso ler 1000 livros. Se eu não reflito, se eu não comparo os conhecimentos com os outros, se eu não faço uma busca mais profunda, esse conhecimento até pode ficar memorizado e até conseguimos repeti-lo a muitas pessoas, mas não nos transformou a um nível mais profundo. Filosofia natural, como a Joana estava a dizer, é um conceito muito amplo. Ou seja, eu falei há pouco da ideia de que é natural no ser humano a busca da sabedoria e, portanto, parte daí a filosofia natural. Mas também, da forma como nós trabalhamos esse conceito de filosofia natural na Escola de Filosofia da Nova Acrópole, e o que nós fazemos é tentar encontrar, nas várias dimensões da natureza, exemplos que nos possam enriquecer. E aí é que entra a investigação do reino mineral, pode nos enriquecer se nós interpretarmos o reino mineral de forma simbólica, com analogias. O que é que nos tem a ensinar uma montanha? O que é que nos tem a ensinar a relação entre o carvão e o diamante? Porque o carbono que existe no carvão é exatamente o mesmo que o carbono que existe no diamante. Mas qual é a diferença? É que no diamante as partículas estão perfeitamente alinhadas e organizadas e faz com que algo sujo, ou que suja tudo por onde passa, como o carvão, e opaco e escuro, se transforme em algo luminoso, resistente, duro e valioso, que é transparente à luz. O que é que isto nos ensina? Ensina-nos que também dentro de nós pode existir esse carbono em estado bruto, em estado tosco, desorganizado. E a nossa mente normalmente está muito desorganizada, mas se nós conseguíssemos organizar os nossos átomos internos, as nossas ideias, nós conseguiríamos tornar-nos tão transparentes e resistentes como um diamante. Podemos fazer esse conjunto de analogias em tudo na natureza. No reino vegetal, no reino animal, nas estrelas, nos seres humanos, na terra, na água, no ar, no fogo. Enfim, a natureza inteira torna-se um livro, que é o livro da sabedoria. É o próprio livro que nós, como filósofos, podemos interpretar, podemos ler. Se tivermos as chaves de interpretação, sentamos-nos num bosque, a refletir e começamos a aprender. A tirar do interior, talvez não venha de fora, não é? Mas começamos, porque é o que diziam os antigos, o ser humano é um microcosmos de um macrocosmos e dentro de si contém o universo inteiro. Simplesmente entrando em relação com a natureza, podemos ouvir aquilo que estava escondido no nosso interior e aprender com a vida, com a natureza. Bem, tu só nesta resposta trouxeste tanta coisa e surgem imensas perguntas e vais dando, de alguma forma, resposta às perguntas que de certeza a Sara também vão surgindo. Para já te agradecer algumas coisas que trouxeste, não são novas e acho que para ninguém, mesmo para quem nos está a ouvir, não é novo, mas que trazes de uma forma diferente, então fazer estas analogias, estas ligações é muito importante e no fundo é isso que nós retiramos, não é? Da nossa relação connosco, com os outros e com a natureza e ao fim e ao cabo é disso que estamos a falar. E há pouco surgiu, eu no meio de tantas perguntas que me surgiram, eu acho que te vou fazer a primeira que me surgiu, que é precisamente sobre os pais. Há pouco tu estavas a falar quase na idade do porquê, não é? Porque todos nós, de uma forma mais demarcada ou menos, passamos por essa fase, as crianças passam por essa fase, e é uma fase importante do porquê, para que é que isto serve, o que é isto. Se calhar deixando um bocadinho o porquê dos mais pequenos e passando aos paraquês e aos porquês dos graúdos, nos quais nós também nos incluímos e que vamos ficando cada vez mais parados, mais
petrificados, não é? De que forma é que esta questão de nós entrarmos aqui quase em conflito, e é um conflito geracional, mas se calhar não é só geracional, desde os miúdos perguntam porquê, e eu não quero que ele pergunte, porque poderá ser, é um bocadinho essa a minha questão, o que é que poderá estar por trás de nós querermos, de alguma forma, acalmar este entusiasmo, estas perguntas, que se calhar podem ou não, na tua opinião, serem algum reflexo, não só da criança interior que temos em nós, mas também das perguntas que muitas vezes temos, mas que não temos coragem de as aceitar e ainda menos de as verbalizar. Sim, o problema da educação é um dos problemas fundamentais que nós temos que trabalhar se nós queremos melhorar a nossa sociedade e melhorar o mundo. E não só os pais, mas também os professores, enfim, e as escolas e os próprios programas educativos, como é que eles estão concebidos, os métodos, o tipo de escola que temos, enfim, tudo isso poderia ser repensado e melhorado em muitos aspectos. E, mais uma vez, as perguntas de sempre fundamentais têm que ser esclarecidas, ou seja, é como se tivéssemos que voltar outra vez aos princípios básicos, esclarecer muito bem, por exemplo, o que é que significa educar. Qual é o significado dessa palavra, dessa atitude, dessa prática humana? Porque nenhum ser humano atinge a consciência humana se não for educado. Nós, se não tivermos contacto com outros seres humanos que nos ensinem a falar, que nos ensinem a comer, a andar, a fazer todo um conjunto de coisas, a separar os alimentos que são bons dos alimentos que são maus, se fôssemos deixados simplesmente ao acaso desde o nascimento, não íamos sobreviver. E se sobrevivêssemos, como houve alguns casos de humanos que foram cuidados por animais, não iríamos desenvolver todas as capacidades humanas. Então, no contacto com outros seres humanos, está o desenvolvimento da natureza humana. É o que dizia Aristóteles. Aristóteles dizia que o ser humano é um ser social. Não chegamos a ser humanos a não ser em sociedade, a não ser na relação com outros. Educar faz parte deste ser criança em relação com uma sociedade que o envolve. Mas a palavra educar, se fôssemos resgatar esse conceito original, seria muito bom, que significa trazer de dentro, tirar de dentro para fora, induzir. O que é o contrário de introduzir. E muitas vezes os pais veem a educação de forma ao contrário. Veem a educação como eu tenho que transmitir certas coisas aos meus filhos. Eu tenho que ensinar, eu tenho que pôr na cabeça deles certas coisas. Eu tenho que até decidir a sua vida, decidir qual é o curso que vão ter que tirar, dizer-lhes desde muito novos qual é o curso melhor para a vida deles, que normalmente é um curso no qual se ganha muito dinheiro. Enfim, vai havendo um conjunto de formatações que vão passando de geração em geração os preconceitos, as formatações que os próprios pais tinham, vão se esforçando nas suas melhores intenções por passá-las para os filhos. E isso cria uma cadeia que depois esses filhos, quando crescerem, vão estar na mesma atitude para com os filhos deles. Então, se nós conseguíssemos romper um pouco esse ciclo e introduzir, ainda que seja um pouco, a ideia de induzir, de estar atento ao interior de cada um e ver que a natureza de cada um é diferente. O filho não tem por que gostar das mesmas coisas dos pais, nem pensar as mesmas ideias que os pais. Pode haver uma harmonização entre o transmitir, porque também é preciso transmitir certos valores, certas regras, enfim, como viver em sociedade, também é preciso isso, mas é fundamental abrir espaço para que a natureza daquela criança possa manifestar-se por si própria, num sentido de liberdade. Então, o mesmo nas escolas. As escolas estão completamente formatadas para transmitir conhecimentos. E é isso que se avalia. É isso, porque toda a finalidade, se nós perguntarmos
aos professores, se nós formos ler os programas, não é assim, tudo é perfeito nos programas e nas teorias educativas, tudo é perfeito, mas se formos aos professores e se eles forem honestos e aos alunos, eles vão responder. Toda a finalidade do sistema educativo é passar nos exames. Isso é que é a finalidade, é passar a ter uma boa nota no exame final. O que está no meio, o que é que, para além disso, esteve no seu crescimento, no seu desenvolvimento interior, isso não é avaliado, isso não é... O que é que os mudou? O que é que os mudou? Como é que eles ficaram melhores? Como é que eles se conhecem a si próprios? Como é que eles entendem a vida? Como é que eles se relacionam uns com os outros? Como é que eles veem a política, a arte, enfim, tantas outras coisas que poderiam ser incluídas no interior do ser humano. Isso também faz pensar, desculpa Sara, é só mesmo comentário. Isso faz pensar apenas nas imagens que nós guardamos dos nossos colegas e especialmente dos professores que nos marcaram, desses professores que nos acompanham o resto da vida, não é? Desde a nossa infância até à nossa adolescência, até pronto, na faculdade e noutros meios, mas que são essas pessoas que transformam a nossa vida, não propriamente a matéria, não é disso que nos vamos lembrar, mas sim, era só este comentário, realmente é muito isso. Sim, obrigada. Mas não deixa de trazer um problema que é verdadeiro e na verdade, talvez todos nós sejamos filhos desse tipo, o estilo de educação que está implementada na nossa sociedade. Porque efetivamente é o que tu dizes, Joana, nós lembramos-nos mais das pessoas do que não significa que em alguns casos não nos lembremos de alguns professores muito marcantes que fizeram o seu papel muito bem e que realmente conseguiram abrir-nos portas, não é? Porque eu penso que aquilo que o Henrique está a querer dizer é que o professor, o educador, seja o pai, o professor, a mãe, quem for, aliás, no fundo todos acabamos por nos educar uns aos outros, o papel deve ser uma espécie de abrir portas, não é? Para que saia de dentro a natureza da pessoa, aquilo que a pessoa realmente traz de mais belo dentro de si. Mas acabamos todos por ser um bocadinho filhos desse tipo de educação que no fundo é uma... eu custa-me estar a falar mal ou a dizer mal daquilo que a educação pode estar a fazer ao mundo, mas se olharmos para o tipo de sociedade que temos, que é a única forma de avaliar o resultado da educação, realmente algo não está bem. E eu concordo e acredito que realmente possa vir desse fundo, não estando a dizer que os professores, estando dentro do sistema, não farão o melhor. Podem fazer, não é? Bom, é o que é. Mas um pormenor voltando um bocadinho atrás, porque fez-me pensar que o facto de pararmos de fazer perguntas, e que eu até consigo perceber, porque caramba, estar perto de uma criança que está constantemente porquê, e aquilo nunca mais para, não é? Há sempre um porquê novo. Chega a um ponto que o adulto acaba, pronto, não tem paciência, não está na sua melhor versão, enfim, está cansado do dia-a-dia, etc. Mas esse parar de fazer perguntas não poderá trazer algum inconsciente sentido de eu já tenho todas as respostas, ou seja, produzir exatamente o contrário, porque se eu não preciso de fazer perguntas é porque já sei. E isso não poderá ser a raiz da maior parte dos conflitos que temos? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. A arte de fazer perguntas é também a arte de duvidar, essencialmente duvidar de nós próprios, duvidar da forma como nós estamos a pensar neste momento, duvidar das nossas opiniões, no sentido de questioná-las, de perceber, a minha opinião é verdadeira? Será que não poderia ser melhorada? Será que tem realmente fundamento a forma como eu vejo as coisas? Se nós questionássemos,
E se mantivéssemos essa atitude de abertura interior perante todos os temas, isso era meio caminho andado para sairmos do preconceito. E para sairmos das ideias pré-concebidas que julgam os outros e que quando duas pessoas assim se juntam numa conversa, aquilo não é uma conversa, é um combate. Exato. É cada um a tentar impor ao outro a sua visão. Porque se eu já tenho todas as respostas e as minhas é que são certas, Exatamente. não vou deixar o outro ter razão também, ou ter a sua própria forma de pensar, não é? Sim, e assistes nas redes sociais, nos debates na televisão, nos debates políticos, a uma espécie de indignação permanente com a opinião do outro. Ou seja, também há um sentido aqui de que as pessoas são tão suscetíveis que quase qualquer palavra que o outro diga, se é distinta da minha, já me fere, já é ofensivo, já é algo que o outro não devia ter dito, que devia ficar calado. A opinião do outro não devia existir. E isto tem dois lados. Por um lado, temos que ter abertura às ideias dos outros, mas por outro lado também temos que nos fortalecer internamente para não ficarmos feridos com qualquer coisa. Se estamos realmente convictos da nossa ideia, e atenção, que convicção não é igual a fanatismo. Fanatismo é uma ideia formada sem fundamento, sem reflexão prévia, enquanto que convicção é o resultado de uma ideia amadurecida, sobre a qual já depositamos muitas reflexões e, portanto, construímos o seu fundamento. O que não significa que essa convicção não possa também não ser correta ou haver outras perspectivas possíveis. Mas quando alguém está convicto nesse sentido positivo, a pessoa não tem por que ficar indignada por outra pessoa expressar uma ideia contrária. Então, é algo que isto tem muito a ver com a filosofia natural, porque daquilo que nós conhecemos, só o ser humano é que discute. Outros animais lutam. E nós estamos a cair no erro de fazer aquilo que outros seres já fazem e de perder a oportunidade de agir de acordo com a nossa própria natureza, que é a possibilidade da concórdia, a possibilidade da harmonização do conflito, a possibilidade do entendimento, da tolerância, da compreensão, enfim, todo um conjunto de qualidades que o ser humano tem a possibilidade de desenvolver, porque está na sua natureza. Mas nós, como também temos, lá está dentro de nós, está o universo inteiro, também temos uma parte animal, às vezes deixamos essa rivalidade, a competição, a luta do mais forte contra o mais forte, tentar sobrepor-se ao outro, deixamos isso prevalecer e acabamos por afogar a natureza humana em discussões que não levam a lado nenhum. Emoções e egos, no fundo, não é? Que estás Sim. um bocadinho a falar. Sim, mas é muito engraçado o que estavas a dizer, não é? Os animais lutam e nós usamos muitas vezes os argumentos da discussão como meios de luta, mas também se pensarmos que nos dias de hoje estão de tal forma que também não é propriamente uma discussão justa, leal, ponderada também, é muito provavelmente impulsiva e não é direta, não é? Há pouco estavas a falar da convivência e lembrei-me logo da felicidade, porque Aristóteles fala-nos também, há pouco estavas a falar de Aristóteles fala-nos também da autossuficiência, não é? E fala-nos da felicidade como sendo, digamos assim, uma construção proveniente da virtude posta em prática, a ação voluntária e livre, não é? Que nós decidimos fazer e executamos. E eu vinha questionar-te se realmente, até que ponto esta filosofia natural nos ajuda a sermos autossuficientes e se conseguias falar um bocadinho desta autossuficiência de nós próprios conseguirmos entrar naquilo que vamos tendo
de forma a conseguirmos então sair para fora e trabalhar para o bem comum. Sim, Aristóteles falava da autarquia, não é? É o governo de si próprio. Sim, Eu gosto de interpretar a autossuficiência não como um isolamento e não como propriamente o não precisar de ninguém, mas sim em relação à felicidade, ou seja, a felicidade não vem das circunstâncias. Não são as circunstâncias que vão produzir no meu interior felicidade. O meu interior é que tem que estar trabalhado, desenvolvido numa certa direção que produza felicidade em qualquer circunstância. Porque pode haver na doença algum grau de felicidade, quando na saúde essa felicidade até pode não existir. Pode haver na pobreza algum grau de felicidade, quando na riqueza é muito comum não existir felicidade. Então não é uma relação tão direta entre as circunstâncias externas e o grau de felicidade que nós temos dentro. Na Escola de Filosofia da Nova Acrópole falamos de 3 princípios da filosofia natural. E achamos que isto, no fundo, é a construção de um caminho de felicidade humana e daquilo que tem sentido para o ser humano. E que são princípios universais, ou seja, são princípios que não são só da Nova Acrópole, são princípios que nós encontramos em muitas filosofias, em muitas tradições, tanto do Oriente como do Ocidente. E o primeiro princípio significa a fraternidade. Porque a filosofia natural é olharmos para a natureza e encontrarmos a unidade que existe na natureza. A unidade de tudo o que nos envolve. Não estamos separados de nada. Então, nessa unidade, a nível humano, transforma-se em fraternidade para com todos os seres que nos rodeiam. Porque temos todos a mesma origem, todos o mesmo pai e a mesma mãe, cósmicos, todos filhos do mesmo universo, da mesma terra, da mesma família humana, e portanto, se consciencializarmos isso, vamos tentar agir de acordo com essa ideia de fraternidade para aquilo que nos rodeia. O segundo princípio é o estudo, a busca filosófica, que possa olhar para todas as coisas de várias perspectivas, recolhendo de cada perspectiva o melhor. Chamamos a isso ecletismo. É um princípio da filosofia natural porque é natural que a filosofia não se feche num só ponto de vista, nem numa só disciplina. Nós temos que conseguir aproximar as ciências das religiões, ou a arte da espiritualidade, a política da filosofia, da ciência, da arte, todas essas áreas nós temos que as conseguir harmonizar e fazer um todo coerente, todo o conhecimento não se contradiga e que possamos enriquecer-nos como seres humanos com todas essas áreas. Isso é também um antídoto para a intolerância, um antídoto contra o fanatismo. E o terceiro princípio é o desenvolvimento das capacidades internas do ser humano. Porquê? Porque é natural no ser humano, faz parte da natureza, faz parte de todos os seres vivos, a evolução. E do mesmo modo que uma criança tem o seu progresso mais ou menos determinado, desde a infância, juventude, adulto, está mais ou menos programado qual vai ser o seu desenvolvimento, também no interior do ser humano estão capacidades adormecidas à espera de serem acordadas, de serem manifestadas. Então, a filosofia natural significa o que é que existe na natureza humana adormecido à espera de se desenvolver. Onde é que a evolução nos vai levar? E falo a nível humano normal, ou seja, um ser humano, para evoluir, pode desenvolver novas capacidades, novas virtudes. Um ser humano pode ser mais virtuoso, pode ser mais compreensivo, mais inteligente, mais criativo, mais imaginativo. Enfim, tem todas essas potências, mas que precisa transformá-las em ato, na linguagem de Aristóteles. E nesse processo atinge felicidade, atinge um sentido de realização. Há mais felicidade num ambiente de fraternidade do que num ambiente de discórdia e de conflito. Há mais felicidade quando temos conhecimento e conseguimos interpretar a vida do que quando estamos na ignorância.
talvez surjam outros problemas também. Mas todos esses princípios são o alicerce, digamos assim, de uma felicidade que vem a partir do interior. E Henrique, nós estamos mesmo para fechar, portanto gostaria que tu respondesses a esta última, como sendo mesmo uma despedida da tua parte, mas para já agradecer-te a tua presença. Assim numa palavra, como é que definirias filosofia natural? Uma expressão, se uma palavra não der. Claro, não vou dizer só uma palavra. A filosofia natural é o caminho da consciência em direção a um horizonte. Todas as consciências, quando nós despertamos e olhamos à nossa volta, temos sempre um horizonte. Esse horizonte faz parte da natureza. É algo que nós não conseguimos evitar. Em qualquer direção que olhamos, temos sempre um horizonte. Mas existe dentro de nós a fé, a intuição, quase a certeza de que para lá do horizonte existe algo. Há algo que eu ainda desconheço, mas que posso vir a conhecer. Filosofia natural significa encontrarmos o caminho em direção ao horizonte, um caminho seguro, um caminho natural, um caminho sensato, um caminho de sensatez, de sabedoria, de harmonia, que não vá contra ninguém, seja simplesmente um caminho de aprendizagem, de despertar interior e que, por que não, junte várias pessoas nessa mesma caminhada. Obrigada, Henrique. Reconhecer que cada um se aproxima desse horizonte e que isso faz parte da natureza humana. Obrigada, Henrique. Nós muito em breve teremos o prazer de te ter aqui novamente connosco, nessa altura a falar da astronomia. Nós despedimos-nos por hoje. Até para a semana, não será daqui a 15 dias, porque infelizmente por indisponibilidade da equipa não pudemos estar na semana passada e portanto estaremos para a próxima semana, iremos falar sobre o reino mineral e como é que nos pode ajudar a crescer de alguma forma. Então, fiquem connosco, há alguma questão, algum comentário, estejam à vontade para partilhar connosco. Até lá. Obrigada, até lá, até para a semana. Obrigado, até à próxima.